Fala, Ricardo, beleza? Vamos lá então, ó. Polímeros frente 1, capítulo 10. Né? Essa aulinha aí você não viu ela, então vamos fazer um resumão aqui para a gente poder fazer uns exercícios, ok? Olha só. Polímeros são moléculas sempre muito grandes, formadas por várias partezinhas que a gente chama de monômeros, tá? Então existem polímeros naturais, igual por exemplo, alguns polímeros naturais. Nós temos aí as proteínas, né, que é formado por um monte de aminoácidos que vai se ligando, não é? Nós temos também os ácidos graxos, que tem aqueles nucleotídeos que vai se ligando, né? Nós temos aí também os polissacarídeos, por exemplo, a quitina, que faz parte aí do carapaça do exoesqueleto dos artrópodes de maneira geral, né? Nós temos também a celulose, que é um monte de glicose se ligando, não é isso? Então, assim, polímeros então são moléculas sempre muito grandes. Agora vamos lá. Tem duas possibilidades de a gente formar um polímeros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tipos de polímeros. O primeiro que eu vou colocar para você aqui é o polímero de adição, tá? O que seria um polímero de adição, Ricardo? Polímero de adição é um polímero formado pela quebra de insaturações. Vou dar o principal exemplo para você, ó. Exemplo 1 aqui, ó. Exemplo 1. Um conhecido demais da gente, ele vem dessa substância química aqui, ó. Essa substância química, que é chamado de eteno, também conhecido como etileno, certo? Então o que acontece? Através de uma reação de polimerização, que a gente chama, tá? Sempre a formação de polímero, a reação é de polimerização. O que a gente consegue fazer? A gente consegue quebrar uma das ligações da dupla, no caso aqui a ligação π. Aí o que vai acontecer? Quando quebra uma ligação, você sabe que tem um elétron desse carbono e um elétron desse carbono, né? Vai ficar um elétron livre nesse e um elétron livre nesse, que a gente vai chamar de valências livres. Então vai ficar assim, ó. CH2 aqui, CH2 aqui, quebrou a ligação. Então ficou a valência livre nesse carbono e a valência livre nesse carbono. Então se eu pegar essa parte que você está vendo aqui e ligar a ela mesmo, de um lado ou do outro, N vezes que necessário, um monte de vezes que for necessário, a gente vai formar um polímero. E nesse caso, como eu utilizei o etileno como monômero, nós vamos formar um polímero chamado de polietileno, certo? Que a gente faz, por exemplo, através disso aqui, a gente faz copos descartáveis, sabe? De plástico e tudo mais, ok? Beleza? Então isso são polímeros, na verdade. Então de adição, como que seria mesmo? Polímeros de adição são aqueles formados pela quebra de insaturação. Quebra uma ligação das duplas, fica a valência livre de um lado e do outro, igual você está vendo aqui. Certinho por enquanto? Agora vamos para outro tipo de polímero, chamado de polímero de condensação. O polímero de condensação, Ricardo, ele se dá pela retirada de moléculas simples. Vou até colocar aqui embaixo, ó, condensação. Vou colocar aqui embaixo, que aqui vai ficar menor um pouco, olha bem. Olha esse exemplo aqui mesmo, ó, dá para fazer aqui mesmo. Eu vou pegar um fenol aqui, ó, o fenol, que é o OH ligado ao aromático, certo? O fenol tem em cada carbono dele um hidrogênio, né? Eu vou dar ênfase só esse hidrogênio aqui a esse por enquanto, tá? Mas tem hidrogênio aqui, 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 tudo bem? Eu vou reagir ele, por exemplo, com o metanal, que é o menor aldeído existente, que é esse aqui, e vou reagir também com outro fenol, certo? Com outro fenol aqui, ó, igual aquele dali, OH. Vou colocar aqui só esse hidrogênio e esse hidrogênio à vista somente. O que a gente vai fazer? Através de uma reação, novamente reação chamada de polimerização, a gente vai conseguir o que? Formar um polímero desses aqui. Só que nesse caso não vai ser pela quebra de ligações. Nesse caso vai ser pela retirada de moléculas simples. Ó, se eu tirar esse hidrogênio desse fenol, esse oxigênio desse aldeído e esse hidrogênio do outro fenol aqui, ó,
Quando eu for reagir, vou passar a reação para cá, tá? Eu vou formar o quê? Vou formar a molécula de H2O, ou seja, eu vou formar a molécula de água. E o monômero, é só juntar aqui, eu vou pegar só uma parte dele, tá? Aqui, ó, eu poderia colocar esse monômero aqui, ó. Bem, quando eu tiro esse hidrogênio, fica uma valência livre aqui, certo? Lógico que isso vai ser N vezes, vai ser um monte de vezes no espaço. Então fica uma valência livre aqui. E voltando para esse aqui, ó, tem o OH. Quando eu tirei esse hidrogênio, fica uma valência livre aqui, certo? E essa valência livre vai ligar a valência livre desse carbono aqui, ó. Desse carbono aqui, ó. Que quebrou a dupla, fica de um lado, ó, é o H2, CH2, né? Fica duas ligações livres, uma para um lado, tá aqui, a outra para o outro lado. Então, se eu pegar essa valência livre e essa valência livre aqui, ó, e ligar ele a ele mesmo N vezes no espaço, eu formo um polímero. Nesse caso, nem preciso saber o nome, é chamado de baquelite. Mas eu só preciso saber o nome daquele que eu já conheço o monômero, tá? Então aqui eu peguei um monte de partes igual essa do etileno e liguei a ela mesmo no espaço. E um fato aqui importante é o seguinte: esse polímero e esse aqui também, você pode ver que tem duas valências livres, né? Uma de um lado e a outra aqui do outro lado, né? De um lado e do outro. Então eu posso pegar esse e juntar de um lado ou do outro, um monte de vezes no espaço. Esse aqui também, ó. Uma valência livre aqui e a outra valência livre aqui, ó. Não é? Então, tipo assim, eu posso pegar ele e colocar ele do lado daqui ou do lado de lá um monte de vezes. Só que vai crescer só para um lado ou para o outro. Aqui também, ó. Vai crescer só para um lado e para o outro. Isso aqui é chamado de polímero linear. Tem outros tipos de polímeros que não tem só duas valências, tem um monte de valências livres. Então cresce para vários lados no espaço. Se crescer para vários lados no espaço, é chamado de polímero tridimensional. Tudo bem por enquanto? Aí olha só. O que acontece? O polímero linear, que é esse que eu acabei de falar para você, polímero linear, ele forma tipos de materiais que a gente chama de materiais termoplásticos, certo? E os polímeros tridimensionais, eles formam outros tipos de materiais que a gente chama de termofixos e também outros materiais chamados de termoendurecentes. Qual que é a diferença entre eles? É o seguinte, olha só se você entende essa ideia. Material termoplástico, que é formado de polímeros lineares, são materiais que, quando você forma o polímero, ele pode ser amolecido e depois diminui a temperatura e ele endurece outra vez. Ou seja, eu formei o material termoplástico, tá ali o polímero. Se eu aquecer ele, ele vai amolecer. Então eu posso moldar o formato dele. Posso, por exemplo, pegar ele, está no estado líquido, né, colocar numa forminha, ele vai para outro estado, vamos dizer, de outra forma física. Mas aí, se você aquecer, ele amolece outra vez, entendeu? Então amolece quantas vezes for necessário. Já os polímeros tridimensionais, do tipo termofixo, é o seguinte: depois que ele é produzido, ele nunca vai amolecer. Se você aquecer muito ele, ele pode até queimar ou se decompor, mas ele nunca amolece. E o termoendurecente é o seguinte: o termoendurecente, que também é um polímero tridimensional, é o seguinte: você vai, quando ele está pronto, você aquece e ele amolece uma vez, igual o termoplástico, só que esse aqui amolece uma vez só. Porque quando ele amolece uma vez, o que vai acontecer? As moléculas dele vão reagir e vão formar um polímero termofixo, ou seja, depois não amolece mais. Tá me entendendo essa ideia por enquanto? Beleza? Então assim, nós temos que observar principalmente, muitas das vezes nos exercícios, que a gente vai fazer alguns, se é um polímero de adição ou de condensação. E outra, quando ele dá o polímero, geralmente ele dá assim, ou dá várias partes desse polímero, a gente tem que saber quantos monômeros que tem ali naquele tipo de polímero, certo? Essa que é a ideia, ok? Então, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ops. Quantos monômeros existem nesse polímero que eu vou colocar, ó? Quantos monômeros eu representei aqui, ó? Quer ver, ó? Vamos supor.
Eu tenho um polímero que ele está desenhado desse jeito assim, ó. Ó, aí tem aqui, ó. Vou fazer esse polímero, tá? Só alguns monômeros desse polímero, ó. Então aqui tem CH2, isso aqui tem um hidrogênio também, hidrogênio, né? Aí eu vou fazer mais um aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó, poderia ser parte de um polímero, ou seja, ele continua para cá, ele continua para cá, tudo bem? Mas às vezes o exercício te dá uma parte igual essa aqui e fala, quantos monômeros tem aqui? Aí você tem que perceber, falou, opa, quais partes se repetem? Aqui ficou fácil que tem aromáticos, né? Então você pode perceber que aqui, ó, com certeza as partes que se repetem são essas partes aqui, ó, tá vendo que elas são iguais? Então o que aconteceu antes? Ah, deveria ter uma dupla aqui que foi quebrada, ficou valência livre de um lado e do outro. Aqui tinha uma dupla que foi quebrada, ficou valência livre de um lado e do outro e foi se ligando, certo? Então, por exemplo, nesse caso ele tem 3 monômeros, tá me entendendo por enquanto?